Irmãos, eu gostaria de começar essa aula tendo um tempo de oração com os irmãos, agradecendo a Deus pelos 2 bebês que nasceram recentemente, o Natanael e o José. Então, eu gostaria de orar por essas famílias, juntamente com os irmãos, e aí nós damos início à nossa aula de hoje. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem derramado ricas bênçãos sobre nós, sobre a nossa família IBJ. Te agradecemos em especial pela família do nosso pastor Clesiano, da Raquel. Te agradecemos porque José está bem, saudável. Te pedimos que o Senhor possa continuar abençoando eles, Pai. Te oro também em especial pela família do Samuelson, da Juliane. Te agradecemos pela chegada do Natanael, que o Senhor dê força, traga auxílio para eles nesse momento, que pode ser um pouco delicado. Te oramos pedindo também, pela aula de hoje, possamos aprender mais sobre Ti, mais sobre o que o Senhor escreveu no texto sagrado, que possamos aplicar isso em nossas vidas e que possamos ser transformados pela Tua palavra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Nós tivemos que fazer algumas alterações na ordem aí dos livros, mas basicamente os profetas menores, eles se iniciam com Oséias ali, tá? O Anderson já falou sobre Joel, só que nós sabemos que vem, pelo menos o livro vem depois, tá bom? E aí eu gostaria de fazer uma breve apresentação de como vai ser a aula de hoje, tá certo? Nós vamos ter uma introdução sobre o livro de Oséias. Teremos um esboço de Oséias, alguns temas principais que aparecem no texto. Oséias e o Novo Testamento, nós sabemos que tem algumas citações de Oséias que os apóstolos utilizaram no Novo Testamento, e a gente conclui com algumas aplicações, tá certo? Então vamos lá com a introdução. Eu gostaria de ler alguns versículos que o pastor Vladimir já leu em Oséias capítulo 1, para nos situar aqui na introdução do livro. Verso 1 diz assim, Oséias 1, verso 1. Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Então, isso daqui já nos ajuda a situar Oséias no tempo, na história devido. Então, primeiramente, Oséias, esse nome é similar, ou alguns diriam que pode ser até sinônimo, né, de Josué e de Jesus também. Tá? O texto hebraico permite essas derivações. Então, tanto Oséias como Josué, como Jesus, significaria ajuda, livramento ou salvação. E o ministério de Oséias tem tudo a ver com o nome dele, porque é um ministério de anúncio de juízo e livramento para Israel. E aí, em algumas partes do livro, nós vamos ver Oséias chamar Israel de Efraim. E aí a gente entende por quê? Porque Efraim seria uma espécie de sinônimo de Israel, que são as tribos do norte, tá? Seria basicamente um sinônimo das 10 tribos do norte. Oséias se dirige ao reino do norte, mas também existem algumas partes em que ele fala sobre o reino do sul, que é Judá. O profeta Oséias ficou conhecido como o profeta do leito de morte de Israel. Por quê? Porque ele profetizou bem próximo do cativeiro assírio. Se a gente perceber aí a data, né? 750, entre 750 e 715 a.C. Então ele profetizou bem próximo ali. Quem lembra da data do cativeiro assírio? 722, muito bem. Então, ele é conhecido como o profeta do leito de morte de Israel. Mas ele também é conhecido como o profeta da esperança futura e da destruição imediata. Como assim? Apesar de falar sobre a destruição que certamente viria sobre Israel, inclusive um dos textos que é mencionado, né, que a gente leu nessa manhã, foi o verso 6. Vamos ler comigo, olha só. Tornou ela a conceber, a esposa de Oséias, vamos já falar sobre ela,
e deu à luz uma filha. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de desfavorecida ou Lo-ruama, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. Ou seja, Deus está dizendo, vai vir juízo. Eu não vou mais favorecer a casa de Israel. Não há forma de escapatória. O juízo virá. Só que ele diz que ainda vai trazer um pouco de misericórdia para Judá. E a gente sabe que isso se encaixa perfeitamente na história. Por quê? Primeiro vem o cativeiro assírio no Reino do Norte, e depois, quase 100 anos depois, você vai ter o cativeiro babilônico no povo do sul. Tá certo? Então, ele é o profeta da esperança futura e destruição imediata, porque, apesar de tratar de uma destruição que viria e não tardaria, Oséias fala muito sobre esperança, Oséias fala muito sobre livramento e sobre salvação, que é o que nós vamos ver aqui nessa manhã. Essa data, ela se assemelha com alguns profetas desse período também, tá? Nós temos aí Amós, Miqueias e Isaías. Eu diria que Amós e Miqueias são mais próximos ainda do profeta Oséias, tá? E aí os irmãos vão lembrar que poucos profetas profetizaram e escreveram, de fato, redigiram, né, para o Reino do Norte. A maioria, Deus levanta profetas para profetizar e escrever a respeito do Reino do Sul. Sobre o Reino do Sul nós vamos ver muitos, mas para o Reino do Norte nós temos alguns poucos aqui. Oséias é um deles, tá certo? Alguns vão até só trazer um pouco de curiosidades para os irmãos. Alguns vão criticar e vão dizer que Oséias não pode ter escrito esse livro porque ele parece que já sabia de algo que não tinha acontecido ainda. Ora, mas é justamente esse o aspecto sobrenatural e miraculoso da palavra de Deus. Só que algumas pessoas, né, principalmente que se enveredam para teologia liberal, eles não vão conseguir encaixar a teologia deles nesses textos, e por isso eles precisam negar ou criticar o fato de Oséias ter escrito esse texto. Então, alguns vão datar para bem depois, vão fazer várias alterações que nós não concordamos com elas. Certo? Essa é uma introdução básica. Além disso, é importante a gente falar também sobre o que Deus chamou Oséias para fazer. Basicamente, Oséias é bem conhecido por isso, né? Inclusive, o pastor Marcos Paulo comentou ontem, né? Deus chama Oséias para tomar uma mulher de prostituições, que seria Gomer, né? E ter filhos com ela. E aí nós vamos já ver algumas implicações sobre isso, certo? Vamos então para o esboço de Oséias. O esboço é esse aqui, ó, dos capítulos 1 a 3, né, os 3 primeiros capítulos, ele vai falar basicamente do casamento de Oséias com a prostituta Gomer. E aí a parte A vai falar de filhos da prostituição, primeiro capítulo até o capítulo 2, verso 1, vai dar os nomes lá dos filhos. Essa parte nós vamos nos adentrar daqui a pouco. Vai falar da infidelidade de Gomer também, como ela abandona Oséias. E o capítulo 3 vai falar da fidelidade de Oséias, como ele vai atrás de sua esposa adúltera, como Deus vai atrás de Israel. E esse é o grande paralelo que o livro quer trazer. A relação de Oséias com sua esposa deveria simbolizar a relação de Deus com Israel. Então, Israel sendo Gomer, né? Israel é considerada uma mulher adúltera, que se prostitui, que busca outros deuses, nesse aspecto, né? O povo busca outros deuses. E aí Deus deve ser simbolizado aqui nessa analogia com Oséias, que vai em busca de restauração, que vai em busca de reatar a aliança com o povo, e Oséias com sua esposa. E aí, parando para pensar um pouquinho, a gente percebe o quão difícil deve ter sido o ministério de Oséias. Já pensou Deus chamar você para isso? Eu acredito que esse chamado de Oséias é sem precedentes, ou seja, Deus nunca fez isso com alguém e basicamente depois de Oséias nunca fez de novo, nunca repetiu, porque era algo específico para Oséias.
É claro, é verdade. Deus chama alguns profetas para encenarem algumas coisas que iam acontecer com Israel, com a tribo de Judá, como nós vemos o caso de Jeremias, como nós vemos o caso de Isaías, eles encenavam algumas coisas que iam acontecer. Mas nessa forma aqui, de chamar para ter um casamento sem precedentes de fato. A mensagem de Oséias a Israel vem então dos capítulos 4 até o 14, e aí nós vamos ver ignorância e infidelidade de Israel, do 4 ao 6. Nós vamos ver o julgamento de Israel, tá? Capítulo 6 em diante, eu diria que pega um pouco também até o 11 e o 12. E no final nós vamos ver a fidelidade de Javé e amor a Israel. Como Deus vai restaurar Israel e como Deus ainda tem assuntos a tratar, planos a cumprir com o povo de Israel, como nós cremos aqui. Ok, agora vamos para os temas principais, e aí é um momento que eu vou pedir para a gente se aprofundar mais no texto. Os microfones estão disponíveis aí? Beleza. Então vou pedir a ajuda dos irmãos aqui, para a gente falar um pouco sobre os temas principais. Aqui eu trouxe um esboço característico dos profetas pré-exílicos, ou seja, isso aqui se encaixa em Oséias, isso aqui se encaixa em Isaías. Todos os profetas pré-exílicos, eles vão se encaixar aqui, vão cumprir esses 4 pontos, essas 4 categorias. O primeiro é trazer acusação, incluindo denúncias específicas de violação à aliança. E esse é o primeiro texto que eu quero ler com os irmãos. Oséias, capítulo 4. Como ele é um pouco longo, vamos ler só até o verso 5, verso 1 ao verso 5, que a gente vai ler o verso 6 em diante depois. Quem está com o microfone? Ouve a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar. E há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso, a terra está de luto, e todo o que mora nela desfalece, com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. Todavia, ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os sacerdotes aos quais acusa. Por isso tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. Ok, então, aqui Deus traz acusações sobre o povo que se desviou dos seus caminhos. Você vê que é um povo adúltero, um povo mentiroso, um povo assassino. Tudo isso Deus acusando o povo de ter quebrado, violado a sua aliança. E aí já cumpriu o primeiro critério aqui dos profetas pré-exílicos, né? O segundo é julgamento, que tem até no final desse texto que o Rafa leu, né? Mas vamos olhar aqui o capítulo 5. Mais especificamente, verso 14. Pois serei como um leão para Efraim, e como um leão grande para Judá. Eu os despedaçarei e irei embora. Eu os levarei sem que ninguém possa livrá-los. Então ele fala aí de Efraim, que ao ler Efraim a gente entende que é o quê? Tribo de Israel, reino do norte, né, de Israel, e Judá, o reino do sul. E ele está dizendo, eu vou despedaçar esse povo. Então você tem julgamento aí, incluindo destruição e exílio, tá certo? Outra característica é a instrução, incluindo um convite ao arrependimento. Deus sempre chama o povo a se arrepender. Olha só comigo aí, Oséias capítulo 6, versos do 1 ao 3. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará. Ao 3º dia nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor.
Como a alva, a sua vinha é certa, e ela descerá sobre nós como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Então aqui, Deus vai mostrar como o povo deveria buscá-lo. E esse é um dos pontos, né? O verso 3, ele vai dizer, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Que é um dos pontos que Oséias vai mostrar que o povo está falhando, né? O povo perece porque não tem conhecimento dos textos que a gente vai ver. Então Deus chama o povo, um convite ao povo, ao arrependimento, para que eles possam viver diante de Deus. E nós temos também o quarto ponto aí, consequências, incluindo a promessa de restauração dos justos. E aí vamos lá em Oséias 14, basicamente o final do livro, né? Esse eu vou ler, tá? A partir do verso 1, diz assim: Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Se encaixando muito no critério 3, né? Diz ele, perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. A Síria já não nos salvará, não iremos montados em cavalos, e não mais diremos a obra das nossas mãos. Tu és o nosso Deus. Por ti, ó órfão, alcançará a misericórdia. Então, o que é que está acontecendo aqui? Eles estão reconhecendo, olha, nós não vamos vencer por conta do nosso braço, por conta dos nossos cavalos, não devemos confiar na Síria. Essa é uma das acusações que Oséias traz. Vocês confiam nas nações pagãs e não confiam em Deus. Porque quando o cerco se aproximava, quando tinha alguma guerra a fazer, Israel sempre buscava ou a Síria, ou o Egito, ou a própria Síria. E aí o que acontece? Eles não confiavam no Senhor, e sim nos seus iguais, né? Aí olha só o verso 4, aqui envolvendo restauração. Curarei a sua infidelidade, eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e lançará suas raízes como o cedro do Líbano. Estender-se-ão os seus ramos, seu esplendor será como o da oliveira, a sua fragrância como a do Líbano. Os que se assentam de novo à sua sombra voltarão. Serão vivificados como o cereal e florescerão como a vide. A sua fama será como a do vinho do Líbano. Então, aqui nós vemos muito o aspecto de restauração da terra e de prosperidade. Você vai ver ele falando de várias frutas, do que Israel vai alcançar depois. E isso, irmãos, era justamente o que o povo de Israel esperava. Lembra com a chegada do Messias? Que eles perguntam para Jesus, Senhor, vai ser agora que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Por quê? Porque os judeus esperavam isso daqui. Eles esperavam a restauração e que a terra gozasse plenamente de todo o seu potencial. Tá? Então, não era errado esperar isso. Inclusive, Jesus não repreende eles. Ele só diz o seguinte, não compete a vocês conhecer tempos ou épocas. Então, essa esperança de restauração de Israel é certa. Ela está de acordo com o que Deus prometeu. Tá bom? Outros temas aqui, nós vamos agora voltar, né, para o casamento de Oséias com a prostituta Gomer, lá no capítulo 1. Alguém pode ler o verso 2? Oi. Quando pela primeira vez falou o Senhor, por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse, vai, toma uma mulher de prostituições, e terá filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Esse texto não é fácil, tá, irmãos? Eu vou mostrar para os irmãos 3 interpretações possíveis, se teve ao longo da história sobre isso daqui. Vou perguntar o que é que vocês acham e depois eu vou mostrar qual é a que eu sigo, tá? A primeira, quando o texto diz, vai, toma uma mulher de prostituições, a interpretação é que Deus está dizendo para Oséias, vá atrás de uma prostituta de fato e se case com ela, tá bom? A segunda interpretação
é que Deus está dizendo assim, ó, vá atrás de uma mulher que vai lhe trair. Deu para entender a diferença? Então, a segunda é assim, ó, vá atrás de Gomer, que vai ser uma mulher de prostituições. Ou seja, no momento que Oséias se casa com ela, ela não era prostituta nem adúltera. Ela se torna depois. E aí alguns vão dizer, isso explica o capítulo 3, quando Oséias vai buscar restauração com ela, restaurar o casamento, né? A terceira interpretação é que Deus está dizendo assim, ó, vá atrás de uma mulher idólatra. Ou seja, a ideia de adúltera aqui seria uma mulher que se dobra diante de outros deuses. Porque a acusação contra o povo de Israel era essa. O povo é adúltero. Em que sentido? Porque eles se dobram, se prostram diante de outros deuses que não o Senhor. E aí, o que é que vocês acham? Pronto. Eu acredito na primeira interpretação, que Gomer era uma prostituta de fato. E aí eu vou mostrar para mim as falhas das outras duas, tá? Primeiro, que parece ser a leitura mais natural. As outras parecem adulterações do texto. Por quê? Porque alguns vão dizer que a primeira interpretação, ela pode manchar um pouco o caráter de Deus. Como é que Deus chama Oséias para se casar com uma prostituta? Isso no momento parece um pouco estranho, não é? Mas era para isso que Deus fez, irmãos. Era para ser estranho mesmo. Era para o povo sentir essa aversão. Porque o texto diz, ó, porque a terra, lá no verso 2, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Era para ser estranho mesmo. E lembra, Deus só proíbe sacerdotes casarem com mulheres que não eram virgens, né, com prostitutas ou algo do tipo. Deus proíbe sacerdotes. Oséias não era sacerdote. Tá? Então, eu não vejo aqui que isso aponta algo para o caráter de Deus. Eu acho que isso mostra sobre o caráter de Israel. Deus está dizendo, olha, está vendo Oséias? A vida de Oséias e Gomer vai representar Deus e Israel. E o povo devia sentir isso. Porque se Oséias pega alguém, uma mulher que não era prostituta, eu penso que não teria esse mesmo peso. Tá? E não alcançaria esse ponto aqui que vai ser retratado na vida de Oséias. A outra interpretação de que ela seria idólatra, né, também parece ser forçada. Por quê? Porque aqui ele diz, ó, vai tomar mulher de prostituições e terás filhos de prostituição. Então não há nada que indique aqui algo relacionado à idolatria. A idolatria vai ser mencionada para o povo de Israel. O problema é a gente pegar essa analogia e querer pegar a idolatria de Israel e colocar para Gomer. Eu não estou dizendo que ela não fosse idólatra. O meu ponto é, o texto não está dizendo isso. O foco aqui é mostrar que Gomer era uma mulher que se prostituía. Tá certo? Então, por isso, fico com a primeira interpretação. Eu acho ela a mais natural possível na leitura do texto. Tá certo? Mas, de novo, irmãos, não é um texto fácil. Oi, Rainha. O microfone tá por aí? Como é que a gente lida com essa questão ética de Deus ter determinado algo que ele determinou ser pecado? Pois é, aí que tá. O pecado era Gomer se prostituir. Então, não vejo pecado em Oséias por casar com ela. Tá? É como eu estou dizendo, né? Eles vão entrar em uma aliança agora. E aí o que acontece? O pecado foi Gomer adulterar. Tá? Eu penso assim, eu acho que não tem nenhuma relação com o caráter de Deus. Aponta mais para o caráter do povo de Israel nesse aspecto. Só que a alegorização, né? A alegorização fica muito longe daqui. O irmão Alex está dizendo que alguns vão interpretar esse texto como uma mera alegorização, uma metáfora, né? Só que esse ficou bem longe realmente. Os nomes dos filhos de Oséias também têm tudo a ver com o que Deus vai fazer. Olha só,
o nome do primeiro filho de Oséias é Jezreel, que significa Deus espalhará. Olha só o verso 4. Disse-lhe o Senhor, põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Então, Deus ia espalhar o povo, ia matar Jeú, né, que era o rei, ia destruir a sua casa, ia cessar o reino dessa casa. Só que olha só que interessante. Esse nome, ele recebe uma outra conotação depois. Dá uma olhada só lá no verso 11 desse mesmo capítulo. Diz assim: os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão. A ideia de congregar é o contrário de espalhar. É um jogo de palavras aqui, que fica mais fácil de ver no hebraico, mas aqui a gente consegue perceber o que Deus está fazendo. Ele espalhou o povo, mas ele está dizendo o quê? Eu vou congregar eles de novo, vou reunir eles de novo. E construirão sobre si uma só cabeça. Quem é aqui? E construirão sobre si uma só cabeça. Aqui é o Messias. Ele está dizendo, olha, eu vou reunir o povo e eles vão ter só um rei sobre eles. É o Messias. E subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. E agora, Jezreel tem uma conotação positiva. Grande será o dia de Jezreel, porque além de congregar o povo, todo o povo vai estar espalhado. Eu não sei se os irmãos lembram, mas um dos pontos da nova aliança é que todos vão conhecer a Deus, ninguém vai precisar falar para o seu irmão, né, para o próximo, conhece a Deus, porque todos vão conhecer a Deus. Deus reúne e agora ele está espalhando. E esse era o plano, né, do Éden, de que Adão e Eva deveriam espalhar a imagem de Deus por toda a terra. Isso é incrível. Tá com o microfone por aí? Que é bom para o pessoal, né? O Felipe tinha me pedido para... Ixi, deu problema? Sobre o que a Rayane perguntou antes, né? Sobre falar como fica a questão da ética, e você fala muito mais sobre o caráter de Israel. Mas eu penso que fala também sobre o caráter de Deus, sobre um Deus misericordioso, né? Porque tomar uma mulher como esposa, uma mulher da prostituição, mostra a misericórdia de Deus com o povo de Israel. Então, além de falar do mau caráter do povo de Israel, digamos assim, fala do bom caráter de Deus. É verdade. Bem observado. Então, você tem o primeiro nome, né? Jezreel, Deus espalhará. O segundo nome aparece aqui, ó, no verso 6. Tornou ela a conceber e deu à luz uma filha. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de desfavorecida. No original é Lo-Ruama. Esse Lo no começo significa não, tá? E Ruama significa favor. Ou seja, é aquela que não tem favor, que é desfavorecida. Por quê? Porque a casa de Israel não teria mais o favor de Deus. Deus ia trazer sobre eles o castigo do cativeiro. Mas esse nome também vai ser transformado. Olha só que incrível, irmãos. Verso 10. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que se não pode medir nem contar. E acontecerá que, no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão. Aqui eu já li, né? Aí olha o capítulo 2, verso 1. Chamai a vosso irmão meu povo, que eu vou já falar sobre ele, e a vossa irmã favor. Ou seja, depois seria transformado para Ruama, aquela que receberia o favor de Deus, em referência que o povo de Deus, no final, receberia o favor de Deus. Deus transformando os nomes, né? Transformando também a história do povo de Israel. E por último, o Lo-Ami. Lembra que Ló no começo significa não, né? Não meu povo. Depois o nome dele seria transformado para Ami, meu povo. Chamai, verso 1, né? Chamai a vosso irmão meu povo e a vossa irmã favor.
Por isso que Oséias faz a referência, né? Onde se dizia, vocês não são meu povo, o que é que vai ser dito depois? Vocês são filhos do Deus vivo. Deus transformando os nomes e a história do povo de Israel. Como é incrível, irmãos, ver o agir de Deus atuando e operando no meio do seu povo. Outro tema que nós vemos em Oséias. Basicamente, quando Deus fala de restauração para o povo de Israel, aí lembra que tem até as 12 tribos, então eu penso que é uma restauração por completo. Inclusive, as 12 tribos de Israel. Eu não estou lembrado do texto, mas vai ter um período em que Deus vai levantar 12 mil de cada tribo, né, formando os 144 mil, e ali envolve pregação do evangelho. Eu acredito que Deus está restaurando todo Israel, e não só Judá, tá bom? Vosso irmão, meu povo, e vossa irmã, favor. Eu penso que aqui ele está falando dos filhos. Não, acredito que não. Acredito que está falando mais dos filhos de Oséias mesmo. Outro ponto aqui, nós temos a denúncia contra o baalismo. E aí, irmãos, o baalismo foi algo que se instaurou por todo Israel. O baalismo envolvia o quê? Embriaguez, né? Parte do culto a Baal envolvia embriaguez. Por isso que até o pastor Marcos Paulo comentou ontem. O que aconteceu quando Moisés subiu e eles criaram um bezerro, não foi só adoração, nem se dobrar diante do bezerro. Envolveu embriaguez, prostituição ritual, falsa profecia, sacrifício pagão e idolatria. Tudo isso. Então, o culto a Baal, o culto a essas divindades, não era só se prostrar. Era um estilo de vida de embriaguez, prostituição, adultério, idolatria. E aí nós temos a sentença de Deus. A sentença atinge justamente o que eles buscavam em Baal. Esse termo Baal, né, que envolve a palavra Senhor, significa, o Baal era o Deus conhecido como fertilidade, o Deus que traria fertilidade e o Deus que traria bênçãos materiais mesmo. E aí olha só, onde é que vai a sentença de Deus contra o povo? Deus vai dizer, vocês vão produzir, mas a terra não vai mais ser fértil. Então afeta a fertilidade, afeta a prosperidade que eram buscadas pelo povo diante de Baal. Isso é fantástico, porque Deus está dizendo, olha, fertilidade e prosperidade vocês vão encontrar comigo. Mas vocês não deveriam me buscar por conta disso. E sim porque eu sou o Senhor. Vocês têm buscado Baal e essas coisas, né? Fertilidade, prosperidade, descendência numerosa. E é isso que vocês não vão encontrar. Inclusive, uma das consequências envolve mulheres estéreis. Ao longo da história aqui, Deus está dizendo para eles que eles buscaram isso, e por eles colocarem essa prioridade acima de Deus e adorarem outros deuses, Deus ia atingir justamente essa tão sonhada busca deles de fertilidade e prosperidade. Certo? Seguindo aqui, nós temos a quebra da aliança. Esse ponto é muito interessante, irmãos. Eu queria voltar um pouquinho lá para lá para Deuteronômio. Eu acho que eu já li esse texto com os irmãos em outras oportunidades. É sempre bom lembrar. Aqui fazia parte de bênçãos e castigos decorrentes da obediência ou da desobediência, respectivamente, do povo em relação à aliança. Aí olha só os versos 17 e 18. Quem pode ler para a gente? Deuteronômio 28, versos 17 e 18. Pode ler a partir do verso 15. 15 ao 18. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus,
não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade e maldito serás no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Ou seja, quebra da aliança envolvia todas essas maldições que Deus está apontando e o que a gente comentou antes, o que eles buscavam, fertilidade, uma terra produtiva, e isso eles não iam encontrar por conta da quebra da aliança. Olha só agora o capítulo 32, ainda em Deuteronômio. Versos 24 ao 28. Consumidos serão pela fome, devorados pela febre e pela peste violenta. E contra eles enviarei dentes de feras e ardente peçonha de serpentes do pó. Fora devastará a espada, em casa o pavor, tanto o jovem como a virgem, tanto a criança de peito como o homem encarnecido. Eu teria dito: por todos os cantos os espalharei e farei cessar a sua memória dentre os homens. Se eu não tivesse receado a provocação do inimigo, para que os seus adversários não se iludam, para que não digam: a nossa mão não tem prevalecido, e não foi o Senhor quem fez tudo isso. Porque o meu povo é gente falta de conselhos, e nele não há entendimento. Isso aqui é incrível, porque a acusação de Oséias é: o meu povo não tem entendimento. E olha só, deixa eu ler agora com os irmãos, o verso 39 desse mesmo capítulo. Vede agora que eu sou, eu somente, mas nenhum Deus além de mim. Eu mato, eu faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Deus lembrando a eles: eu sou o único Senhor. E eles caíram em idolatria. Olha só o verso 46. Disse-lhes: aplicai o coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que ordeneis a vossos filhos que cuidem de cumprir todas as palavras desta lei. Porque esta palavra não é para vós outros coisa vã, antes é a vossa vida. Eles deveriam ter um relacionamento profundo com a palavra de Deus. E a quebra da aliança envolvia a quebra da lei de Deus. E por eles se apartarem. Nós vamos ver alguns textos referentes a isso. Mas vamos lá em Oséias, vamos voltar agora. E agora sim, o capítulo 4, versos 10 e 11. Diz assim: comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à sensualidade, mas não se multiplicarão, porque ao Senhor deixaram de adorar. A sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. Acusações referentes que mostram as consequências de quebrar a aliança. Vocês não vão ser férteis, nem produtivos, porque estão diante do castigo de Deus. E aí, seguindo no 6, verso 7, diz assim: mas eles transgrediram a aliança como Adão. A acusação é essa. Povo que quebrou a aliança. E o 8, verso 1, emboca a trombeta. Ele vem como a águia contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. Então, mostra claramente que uma das acusações que Deus, por meio de Oséias, levanta é a quebra da aliança. Outra acusação, irmãos, é que nós vemos líderes perversos no meio do povo. Olha só o capítulo 5, verso 1. Ouvi isto, ó sacerdotes, escutai, ó casa de Israel, e dai ouvidos, ó casa do rei, porque este juízo é contra vós outros, vistos que fostes um laço em Mispa e rede estendida sobre o Tabor. Olha só o 8, verso 4. Eles estabeleceram reis, mas não da minha parte. Constituíram príncipes, mas eu não soube. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos. Deus castigando o povo e dizendo: os líderes têm culpa nisso.
Porque lembra, ele levanta os líderes para que os líderes guiem o povo. E os líderes não estavam fazendo isso. Então, irmãos, uma coisa que eu gostaria de aplicar, a gente sabe que aqui nós podemos tirar alguns princípios. Sabemos que Deus está falando com Israel e não com a igreja. Mas existem princípios que ressoam e chegam até nós. E eu penso que um dos princípios envolve líderes. Que a gente possa pensar nisso. Como é que está a liderança da nossa igreja? Será que isso tem acontecido? Porque Deus chamou líderes para a sua igreja também para que eles guiem o povo. E louvado seja o nome do Senhor, porque Deus tem levantado líderes que não são perversos. Líderes que têm guiado o povo para mais próximo de Deus. E que Deus nos livre, irmãos, de em algum momento ocorrer de a nossa igreja ter líderes assim, perversos. Líderes que estão pecando contra Deus e que levam o povo a pecar contra Deus. Lembra, Deus culpa a todos e ele vai cobrar de cada um o seu pecado. Mas aqui aponta que ele vai trazer mais rigor para os líderes, porque eles levaram o povo a pecar. A culpa é de todos, mas vai pesar uma responsabilidade maior sobre os ombros dos líderes. Porque é assim que Deus sempre tratou e sempre vai tratar. Tá bom? Então, que a gente possa ter isso em mente, possa estar sempre orando pelos nossos líderes. Outra questão aqui em Oséias é a falta de conhecimento, que eu já comentei isso com os irmãos. Mas olha só o verso 6, capítulo 4, verso 6. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Mais uma acusação a líderes, né? Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Quanto mais estes se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Deus dizendo, o povo perece, está sendo destruído porque falta conhecimento. E isso coloco na conta dos líderes, sacerdotes, que estão negligenciando a palavra de Deus. E, consequentemente, quebrando a aliança. Outro texto, que a gente até já leu, né? Oséias capítulo 6. Só que eu quero ler a parte agora do verso 4. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Por isso os abati por meio dos profetas. Pela palavra da minha boca os matei. E os meus juízos sairão como a luz. Pois misericórdia quero e não sacrifício. E o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Quem cita esse texto aqui? Quem lembra? Jesus. Ele fala para os fariseus, escribas, mestres da lei, vocês amam os sacrifícios, mas Deus quer misericórdia, conhecimento. E conhecimento, irmãos, envolve relacionamento com Deus. O povo estava só sacrificando como algo que já foi profanado, tratando isso com algo normal, com naturalidade. Quando Deus quer misericórdia, quando Deus quer conhecimento e relacionamento. Então, isso foi também um dos grandes pilares da queda de Israel. E nós vemos também o livramento de Israel, que Deus traz para o seu povo, e até já lemos o capítulo 14, certo? Ok, essa foi a parte mais densa, agora a gente já vai caminhando para o fim. Temos aqui Oséias e o Novo Testamento, e eu trouxe 4 passagens que são citações de Oséias no Novo Testamento. Confesso para os irmãos que essa parte me encanta, o uso do Antigo no Novo, mas eu vou procurar não ser tão profundo aqui, para que os irmãos consigam também, com mais facilidade, entender. E também não é muito objetivo, tá certo? É só mostrar para os irmãos que o texto de Oséias recebe algumas citações do Novo Testamento e para mostrar também que o texto não mudou. Porque alguns vão dizer que os apóstolos depois, eles tiveram uma inspiração especial, uma revelação do Espírito Santo, e eles encontraram o sensus pleno, o sentido pleno do texto que estava oculto ao longo da história,
e foi entregue a eles. E eu não defendo isso, eu acredito que isso não é bíblico. Eu acredito que o texto nunca pode significar o que ele nunca significou. Ele tem que significar o que ele já significava. Os apóstolos não trouxeram um novo significado, mas talvez eles abriram, né, para novas aplicações e mostraram o caminho que Deus estava fazendo ao longo da história. É isso que eu vou defender aqui para os irmãos. Eu coloquei em níveis de dificuldade, então o primeiro é mais tranquilo. A aliança divina humana reflete-se no casamento humano. Ou seja, o que a gente já viu, o casamento de Oséias e Gomer reflete a aliança de Deus com seu povo. E como até a Martinha comentou, aponta também para o caráter de Deus, de ser um Deus gracioso, misericordioso, e aponta para o caráter do povo, de ser um povo infiel, um povo que quebrou a aliança. Então aqui a gente nem precisa ir para o texto, certo? Segundo ponto aqui é a vitória sobre a morte. Vamos lá em Oséias, capítulo 13. Oséias 13, verso 14 diz assim: Eu os remirei do poder do inferno e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua destruição? Meus olhos não veem em mim arrependimento algum. Esse texto aqui, Paulo, ele faz uma espécie de alusão, ele ecoa lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 55, que diz assim, eu vou ler a partir do 54. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, Paulo falando aqui de ressurreição e de glorificação, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, a morte, a tua vitória? Onde está, a morte, o teu aguilhão? E aqui eu acredito que é uma citação de cumprimento. Nem toda citação, irmãos, envolve cumprimento de profecia. Mas eu acredito que essa sim. Porque Paulo está dizendo, olha, Jesus cumpriu aquilo que Oséias somente vislumbrou. Oséias está dizendo, Deus está mostrando para ele, a morte vai ser vencida. E agora Paulo está dizendo, quem vai vencer a morte é Jesus. E por meio dele, por meio de Jesus, o seu povo também vence a morte. E aqui eu entendo que isso expande para a igreja e também, certamente, para o povo de Israel remido, que vai haver uma redenção, uma restauração final para o povo de Israel. Então, irmãos, aqui de fato eu acredito num cumprimento. Mas olha só comigo agora esse segundo exemplo. Lá, vamos voltar para Oséias. Oséias capítulo 1. A gente já leu, mas só para lembrar aqui, eu vou ler a partir do verso 10. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que se não pode medir, nem contar. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Esse texto está falando de quem? De Israel ou da igreja? Israel, não tinha igreja. Só que olha só como é que os apóstolos vão citar. Romanos capítulo 9. Vamos tomar muito cuidado aqui agora. Para não dizer o que o texto não disse. Romanos 9, a partir do verso 23. 22. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Assim como também diz em Oséias, chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que se lhes disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus
vivo. Aqui, alguns vão dizer que esse texto está falando dos gentios, mas um texto não pode significar o que nunca significou. E como seria a interpretação, então? Eu penso que Paulo está mostrando para os judeus que Oséias já falava que em algum momento eles não seriam um povo de Deus. Vocês não vão ser meu povo, mas depois, na consumação, Deus vai dizer de novo para eles: vocês vão ser meu povo. Então, irmãos, não existe uma mudança de plano. Não é que, não deu certo com Israel, agora eu vou para os gentios e depois vou tratar com Israel. Não, o plano era, olha, vocês não vão ser meu povo, depois eu vou provocar ciúme em vocês com um povo que não é meu povo, mas depois vai haver uma restauração para vocês. Então, Paulo está mostrando, Oséias já falava que Israel, e haveria algum momento na história, que não seria mais o povo de Deus. E aí, da mesma forma, sabe o que é que Jesus diz para fariseus e escribas? Ele diz assim, muitos vão vir do Oriente e do Ocidente e vão sentar à mesa de Abraão. E os filhos de Abraão não vão. Isso é muito forte. Isso ressoa Oséias. Eu vou chamar vocês de não meu povo. Vocês não vão ser meu povo. Mas aí vai haver um momento de restauração em que Deus vai dizer: agora eu vou chamar vocês de volta para meu povo, para favorecidos. E eu penso que é isso que o texto está dizendo. Então, esse mistério, nós vamos ver em alguns momentos Deus falando de mistério, Paulo falando de mistério. Não é que os gentios iam ser salvos. Isso o Antigo Testamento já fala. Israel deveria ser luz para as nações, luz para os gentios. O ponto aqui é que haveria algum momento, e esse é o mistério, que os gentios iam se sobressair dos judeus. E os judeus não conseguiam entender isso. É tanto que para Pedro conseguir perceber que a salvação chegou aos gentios, o que é que Deus faz com ele? Deus mostra lá a visão e Pedro diz 3 vezes: não, Senhor, nunca coloquei coisa impura na minha boca. E Deus diz: não chame impuro aquilo que eu purifiquei. Então Deus está mostrando, é um movimento aqui de Deus dizendo: a salvação não é só para os judeus, é para os gentios. E vai haver um momento em que os judeus não vão ser meu povo. Isso é muito forte. Mas é isso que o texto está dizendo. E 1 Pedro, capítulo 2, verso 10. Diz assim: deixa eu ler a partir do verso 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamares as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Esse texto está falando de quem? Da igreja. Mas isso daqui, Pedro não está dizendo que é o cumprimento de Oséias. Ele só está fazendo uma alusão. Do mesmo jeito que Deus vai fazer isso com os judeus, Deus está fazendo com os gentios também. Não era um povo e Deus está transformando eles em povo de Deus. Mas esse é o cuidado que a gente tem que ter, irmãos. Porque nem toda citação é um cumprimento. Deu para entender a diferença? Está um pouco complexo. É um pouco difícil mesmo, mas com o tempo a gente vai se acostumando, né? Agora, olha só. A gente caminha para mais difícil, né? Vamos para... Deixa eu começar com Êxodo. Não, mudei de ideia, Oséias. Tudo bem, Oséias capítulo 11. É o texto: do Egito chamei o meu filho. Vou pedir para alguém abrir em Oséias 11:1 e ler. Aí depois, na ordem, alguém lê Mateus 2, 14 e 15. E por último a gente lê Êxodo 4, 21 a 23. Pode ser? Vamos só separar aqui. Quem vai ler Oséias? Myline. Mateus. Davi. E Êxodo? Repete. Oséias 11:1, a senhora é a primeira.
Mateus 2, 14 e 15, Davi é o segundo. E Êxodo 4, 21, 14 e 15. Fica com quem? Letícia. Beleza. Vamos lá, pode ler, irmã Elaine. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Segura esse texto. Agora vamos para Mateus. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. E aí? Êxodo, capítulo 4, versos 21 ao 23. Só, antes da Letícia ler, deixa eu só mostrar para os irmãos a dificuldade. Então, Mateus está dizendo que Oséias, no capítulo 11, já falava de Jesus. E aqui eu acredito que não é isso. Mas tudo vai fazer mais sentido quando a gente perceber o texto de Êxodo agora que a Letícia vai ler. Disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão. Mas eu lhe endurecerei o coração, para que não deixe ir o povo. Eu acho- 4, 21. Até o 23. Êxodo 4. Dirás a Faraó: assim diz o Senhor: Israel é meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois, deixa ir meu filho, para que me sirva. Mas, se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito. Pronto. Então vamos lá, irmãos. Esse aqui é o mais complicado mesmo. Eu acredito que existem dois picos de redenção. E que um pico de redenção aponta para o último. Alguns vão chamar de tipo e antítipo, mas não sei se aplicaria aqui. O fato é, quando Deus diz que para Moisés falar para Faraó, Israel é meu filho, é disso que Oséias está falando. Do Egito chamei o meu filho. Oséias está falando para o livramento de Deus, para a salvação de Deus. Um Deus que traz livramento e salvação para o seu filho, Israel. E Egito aí, irmãos, aponta para a ideia de cativeiro, tá? Só que Mateus, ele vai falar, e aqui eu penso que quando ele diz que é um cumprimento, aponta para a segunda redenção. O que é que Mateus viu? Olha, Deus está trazendo uma nova redenção. Não mais de um cativeiro físico, mas de um cativeiro espiritual, do pecado. Mas Mateus não está dizendo que Oséias falou de Jesus. O que Mateus está dizendo? Ele está vendo o que Deus está fazendo. Olha, Deus trouxe restauração, redenção e livramento lá em Êxodo, através de Moisés. Só que agora, nos nossos dias, Mateus escrevendo o Evangelho, ele está trazendo a redenção por meio de um profeta maior. Mas ele não está dizendo que Oséias falou isso. Ele só pegou o texto, do Egito chamei o meu filho, e tem essa referência de meu filho, aquele que eu amo, o meu amado, né? E trazendo a ideia de livramento para mostrar que Cristo é o Filho de Deus que traz livramento e redenção. Outra forma de explicar o texto, eu acho que seria afetar aquilo que a gente tem visto aqui, né? Basicamente. No caso, seria uma aplicação, porque o mesmo se dá com o texto de Paulo aos Romanos 9. Você está dizendo que aquele texto que foi citado, de Oséias, por Paulo, não é o entendimento, não é a intenção de Oséias quando ele escreveu. Ele está fazendo uma aplicação, correto? Ele não pode mudar o significado do texto, mas ele pode mudar a aplicação, significância, a abrangência do texto. Porque assim, né, nessa compreensão acerca dos textos do Antigo Testamento, o judeu ele faz essa leitura. Na maioria dos textos que vão falar
sobre o Messias, eles aplicam para o próprio Israel. Como, por exemplo, o texto lá de Isaías, o servo sofredor. Correto? Então, ele tira ali o servo sofredor da figura de Cristo e aponta para o próprio Israel no cativeiro. Sim, mas aí... Porque, assim, eu estou dizendo, é algo delicado para a gente acabar não entendendo que não há menções. Né? No Novo Testamento é citado, apontando para alguns cumprimentos de Cristo, mas os judeus não entendem assim, a gente também, como cristão, acaba entendendo da mesma forma como eles pensam. Não sei se ficou não, fácil. Realmente, é difícil, é um texto difícil. Esse assunto não é um assunto fácil, mas é como eu estou dizendo para os irmãos, né? Eu penso que a gente tem que preservar o significado do texto. O texto não pode significar o que nunca significou. Os profetas não tiveram uma iluminação especial de sentido pleno para encontrar nada que o texto já não trazia, mas os apóstolos poderiam fazer o quê? Alguma aplicação, ver algum cumprimento. E eu penso que aqui em Mateus o que acontece é isso. Ele vê uma nova redenção do povo, mas uma redenção maior. Mas realmente, irmãos, não é fácil, tá? E aí, caminhando para nossas aplicações, apesar do povo caminhar em direção ao julgamento, Deus é um Deus de salvação. E aí, irmãos, quando a gente lê a história de Israel, é muito fácil para a gente julgar. Mas pensa aí. A nossa vida, nós éramos muito parecidos com Israel. Até Deus nos salvar. Nós éramos um povo que caminhava em direção ao julgamento, um povo que pecava, um povo adúltero, né? Um povo que ofendia a Deus como Gomer. Né? Só que aí teve um Oséias, ou seja, teve um Deus que trouxe livramento e salvação para a nossa vida. Isso é incrível, porque ele nos tirou do caminho de juízo e nos levou para um caminho de salvação, que só ele poderia fazer. Apesar do povo ser infiel, Deus permanece fiel às suas alianças. Isso aqui é algo claro. Deus nunca descumpriu uma aliança sua. E aí, puxando um pouco para a questão da nova aliança, eu acredito que a igreja goza das bênçãos da nova aliança. Gostaria de lembrar para os irmãos e reviver isso e fortalecer essa esperança para os irmãos. Deus nunca descumpre suas alianças. Se ele prometeu que vai nos salvar, nos restaurar, nos redimir, nos levar para si, ter um povo eternamente nos novos céus e nova terra, onde habita a justiça, ele certamente vai cumprir isso. Porque em toda a Escritura nós vemos um Deus que se mantém fiel às suas alianças, apesar de um povo infiel. Então, apesar de nós, dos nossos pecados, falhas, Deus permanece fiel às suas alianças. E isso é que é marcante. Oséias não é só sobre um livro que fala do profeta, mas do Deus do profeta. Do Deus que é fiel mesmo diante de um povo infiel. Outro ponto aqui, Deus cobra mais dos líderes, que ele estabeleceu. Como eu tenho comentado para os irmãos, os líderes devem trazer uma responsabilidade maior sobre si e lembrar, Deus vai cobrar mais. A quem muito é dado, muito também será cobrado. A gente lembre disso. E por último, eu gostaria de ler esse texto com os irmãos, último texto para a gente, Oséias, capítulo 3. Eu fiquei segurando ele até aqui. O contexto aqui do capítulo 3 é Deus dizendo para Oséias, vai lá, vai outra vez, ama a mulher amada de seu amigo e adúltera. Alguns eu acredito que ele está falando de Gomer aqui, para ele restaurar o casamento. Mas existem quem vai dizer que Deus está dizendo para amar outra mulher, se casar com outra mulher. Mas eu penso que não se encaixaria no que Deus quer mostrar de ser fiel ao seu povo. E nesse contexto de fidelidade, mesmo diante de um povo infiel, olha só o verso 4. Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício,
sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolos do lar. O que é que Deus está dizendo? Esse povo vai sofrer por falta de líderes. Não vai ter sacerdote, não vai ter príncipe, não vai ter sacrifício, templo destruído, cumprimento disso aqui. Então, é um povo que vai passar por um tempo difícil, de aflição. Mas olha só o verso 5. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor, seu Deus, e a Davi, seu rei. E nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Aqui é claro, quando Jesus diz, olha, vocês não vão me ver mais, até que vocês digam, bendito que vem em nome do Senhor. Ele é o rei davídico. Jesus é Salvador. O nome, inclusive, aponta para isso. Jesus é o cumprimento da lei que os judeus quebraram. Jesus é o consumador da nova aliança, como ele mesmo diz. Eu vou derramar o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. E essa nova aliança vai estabelecer um vínculo, um relacionamento sem precedentes para o meu povo. E Jesus também é o rei sacerdote verdadeiro, da linhagem de Davi. E nos últimos dias, o povo de Israel, tremendo, vai se aproximar do Senhor e da sua bondade. Eu creio nisso. E eu creio que quando Jesus vier e sentar no seu trono em Jerusalém, no cumprimento de todas as profecias, nós vamos ver esse texto se cumprindo e muito mais. Nós vamos ver a igreja do Senhor no reino milenar do Messias. Amém? Oi. Só uma dúvida, porque para mim não ficou muito claro se, tipo, a gente pode pegar o livro de Oséias, só tirar, tipo assim, Deus é fiel, Deus é misericordioso, tipo assim, tirar verdades. E a gente tem que ter mais cuidado, essa é a minha pergunta, tá? A gente tem que ter cuidado sobre a questão de representações. Então, tipo assim, a gente vai olhar agora a igreja como sendo a Gomer. Tipo assim, eu queria saber quais cuidados a gente tem que ter de forma mais clara. Certo. Usando. Eu penso que do Antigo Testamento nós podemos tirar princípios, ensinamentos, mas cuidado com alegorias. Isso seria uma alegoria, né? Gomer agora é a igreja. O texto, então, está significando que ele nunca significou. Então, é isso aí que é o ponto de metáforas que muitos vão cair, mas eu acredito que não é uma leitura saudável. A leitura literal e natural do texto é a melhor. E, claro, o texto fala com os leitores originais, mas também fala conosco. Como? Através de princípios, através de conhecermos mais a Deus. Aqui nós podemos conhecer um pouco mais o nosso Deus, sobre como ele é fiel às suas alianças, sobre como ele permanece um Deus imutável diante de um povo que é pecador, ímpio, né? E a gente aprende também sobre o que ele vai fazer no futuro de restaurar todas as coisas. Mas a alegoria não é um bom caminho. Respondi? Ok. Vamos orar então, meus irmãos, para dar conclusão aqui. Oremos. Senhor, muito obrigado por esse tempo aqui, por aprendermos mais sobre Oséias, sobre o Senhor, sobre o relacionamento do Senhor com o teu povo, também sobre o que o Senhor vai fazer, sobre os teus planos, Pai, para o futuro. Que possamos sempre lembrar que o Senhor é um Deus que permanece fiel às tuas promessas, às tuas alianças, e que jamais, jamais vai fazer algo contrário a elas. Porque o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, ou que mude os teus planos e decretos eternos e as tuas alianças com o teu povo. Possamos confiar e descansar em Ti, sabendo que há uma eternidade que nos espera diante do nosso Messias, diante do nosso Rei e Senhor. Possamos permanecer fiéis, Pai, até que Ele venha. Se nós choramos em nome de Jesus. Amém.